Bom dia, telespectador. É 11 horas e 59 minutos. Hoje à tarde, lá em Porto Alegre, deve ir para votação um projeto da vereadora Mônica Leal, versando sobre proibição de uso de máscaras em manifestações públicas. É estranho a gente ouvir um projeto de lei desse sendo votado numa Câmara de Vereadores, em primeiro lugar. Em segundo, votar um projeto de lei que veda o uso de máscaras em manifestações. Eu estranhei até porque no meu tempo de guri, só quem podia usar máscara e não ser preso era o Zorro, o Batman e o Durango Kid. Só. O resto que usasse máscara ia preso. Era ser preso normal porque era bandido, assaltante, assaltavam diligências, assaltavam bancos, etc. Tal. Agora eles assaltam bancos também, só que de outra maneira, quebram tudo, prédios públicos, privados, depredam, e não tem uma legislação, uma lei que põe eles na cadeia e que eles fiquem. De repente, qualquer advogado chega lá e invoca o artigo 5º da Constituição e solta essa gente. A Mônica Leal tem uma boa intenção. Resta saber se é constitucional essa lei que ela quer criar e se vai ser aplicada. Acho difícil, muito difícil. Mas valeu, a boa iniciativa da Mônica Leal. Aliás, mocinho também usa máscara. De vez em quando a gente vê a Polícia Federal fazer algumas operações aí, e mesmo a Polícia Militar, e você vê eles usando aquelas toucas ninja. Sabe por que eles fazem isso? É mocinho, mas usa máscara, para não serem reconhecidos. Senão a bandidagem mata eles, cara. Pois é, este é o país do artigo 5º da Constituição brasileira, que não querem que mude. Quem não quer, não precisa ser, é só pensar um pouquinho, vocês vão ver quem não quer que mude a Constituição brasileira, que não tenha uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva. Pare para pensar, só descobrir logo o porquê que alguns meios de comunicação e os donos do Brasil não querem que mude a Constituição. Vamos lá, pensar. Ponte do Rio Guaíba. Eu era Piazotti e a Ponte do Rio Guaíba estava lá. Aquela que tem agora 4 pilares, sobe e desce e tal. Pois a presidente da República está colocando hoje a licitação para começar o projeto da segunda ponte do Rio Guaíba. Aí a gente fica pensando, peraí, segunda ponte do Rio Guaíba, duplicação da BR-116, Porto Alegre, Rio Grande, Pelotas. BR-101, que também sempre foi falado durante 50 anos na duplicação Florianópolis até Osório. A BR-448, Sapucaia, Porto Alegre. São obras do governo federal. Porto de Rio Grande. Plataformas da Petrobras sendo construídas no Brasil. Acho que está acontecendo alguma coisa assim, de parte do governo federal aqui nesse estado. Alguém lembrar de alguma coisa que foi feita nesse estado de 1985 em diante? Ajuda aqui a refrescar a minha memória, eu gostaria de saber. Para poder comentar, isso foi feito pelo governo tal, etc. Por enquanto eu só me lembro dessas obras do governo federal. Já é alguma coisa, né? Hoje de manhã eu ouvia a Rádio CBN de São Paulo. Eu gosto muito de ouvir rádios do centro do país, e principalmente os economistas, os pitbulls dos donos do Brasil. Então um deles comentava sobre economia. Mas antes disso foi dada a divulgação para a última pesquisa que foi divulgada para a corrida eleitoral desse ano, a presidente da República, e aponta de novo que a Dilma ganharia no primeiro turno já. Aí eu pensei com meus botões, vai vir chumbo grosso. Bom, chamar a Dilma de anta, e o detalhe, quem chama a Dilma de anta não consegue nem sair de casa para ir até qualquer lugar para falar sobre qualquer assunto, e chamam ela de anta. Mas em todos os casos tudo bem. Eu digo, vai vir chumbo grosso. E veio chumbo grosso hoje de manhã. O cara chega e diz o seguinte, o cara pergunta, escuta, como é que se faz para controlar a inflação? Aí o economista deu a receita. Aquela mesma receita que foi empregada de 94 a 2002. Juros altos, recessão, desemprego.
Como é que é? É dizer assim, se aumentar os juros, reduz o consumo, se reduz o consumo, reduz a produção, se reduz a produção, reduz os empregos. E se reduz o emprego, a demanda fica menor, menos gente procura comprar, e aí os preços tendem a cair, porque a oferta de produtos está menor que a procura. Que? Se ele foi preso por falar uma dessas? Não. Ele vai estar de noite na televisão dando a palavra balizada dele de como é que se faz para controlar a inflação. E com detalhe, a inflação desde 94, a menor média dela é do atual governo. Interessante isso, né? E eles dão a receita que quebrou o país 3 vezes, lá na década de 90. E eles continuam dando a mesma receita. Que coisa fantástica. E o pior de tudo, tem quem acredita neles. Esse é o problema. O problema maior é esse, não é eles falar. Porque falar esse tipo de bobagem aí, a gente vê diariamente. Agora, o problema é que acreditam neles. Fim de semana futebolístico. Sábado o Grêmio jogou na Arena contra o Novo Hamburgo, eu estava lá. Aí o Barcos fez 2 gols, um de pênalti e o outro ele estava dentro da rede, ele não tinha como errar, porque o Luan fez tudo, driblou até o goleiro. Aí eu comecei a receber mensagens, porque eu acho que os Barcos não jogam nada. Então comecei a receber mensagens gremistas, meus amigos, tá aí o Barcos, tal. E eu respondo para todos e estou dizendo agora, continua me enganando assim na Libertadores. Campeonato Gaúcho não me engana não, isso é para mim, quando ele tinha que fazer gol de centroavante, ele não fez, errou, mas pênalti tal. Mas enfim, continua me enganando o Barcos na Libertadores. Amanhã, por exemplo, tomara que ele faça 3 amanhã, não 2, 3. Estou torcendo que ele continue me enganando assim. O Internacional jogou contra o Veranópolis ontem com um time misto lá, o reserva, sei lá, e perdeu por 1-0 e deu um pênalti a favor do Internacional que o juiz não marcou. Pô, cara, precisa ver o que saiu da lá. A outra, no Grenal, o da Alessandro, que o Paulão aquele meteu a mão na bola, jogou, deu uma manchete, ele disse que o Internacional foi roubado. Eu pensei, ontem lá, do jeito que foi, ele vai falar horrores, ficou quietinho porque ele foi advertido pelo Tribunal de Justiça Esportiva do Rio Grande do Sul. Mas enfim, o Internacional perdeu. O Grêmio está treinando, como treinou sábado, o Internacional está treinando aí para a Copa do Brasil, poupou os jogadores, porque o jogo já é próximo, já no dia 12 vai ter que jogar contra o Remo pela Copa do Brasil, então está poupando os jogadores agora, com 20 dias de antecedência, está certo, o Internacional, né? Está poupando o jogador para a Copa do Brasil, que é a competição importante que ele tem. Ok. E o Esportivo, meu amigo, em casa contra o Lajadense, perdia por 2-0. Já tinha gente achando, pô, foi o boi para a corda aí de novo, desandou. Mas não. O estado anímico dos jogadores, aquilo que eu falava na semana passada, sexta-feira, depois do jogo, contra o Brasil de Pelotas, é fundamental. O Esportivo não se conformava em perder o jogo. E graças a isso, foi buscar um empate nos 48, 49 do segundo tempo, de pênalti. Que coisa! O futebol é isso, e por isso ele é tão apaixonante. Agora o Esportivo tem outra missão, é vencer o próximo jogo, e aí sim começar a pensar em, quem sabe, ir para uma outra fase, a classificar para outra fase, né? Parabéns aí para o Esportivo pelo empate que foi cavado ontem, daquela forma heróica até, debaixo de chuva, etc. e tal. Parabéns do Zelame, que eu havia falado com ele ao meio-dia, lá no almoçando, e ele até dizia para ele, vamos ganhar hoje? Ele disse, não, vamos ganhar sim. Não deu para ganhar, mas foi um empate com sabor de vitória, sem dúvida. Eu volto daqui a pouco com o Jonas Yunes, assessor de imprensa da Câmara de Vereadores, para falar sobre a sessão da Câmara da semana passada, o que aconteceu, e a sessão de hoje, que a TV Cidade vai transmitir a partir das 18 horas, ao vivo. Eu volto daqui a pouco. Opinião. Oferecimento Serra e Mar Imóveis. www.serraemarimóveis.com.br